Eu queria dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo. Esse programa, a ideia dele é ajudar vocês a entender alguns pontos, algumas questões relacionadas a holdings, um dos temas mais assistidos aqui no canal Mais Direito. Lembrando que a gente tem aqui também, a partir de julho desse ano, uma série de vídeos sobre os mais diversos assuntos, com sessões tira-dúvidas, sessões ao vivo, com vários professores em direito de família, em direito penal, em direito previdenciário e vários outros pontos que você, que talvez tenha alguma dúvida, pode questionar. E eu, Franco Mazieiro, tenho 3 sessões de tira-dúvidas aqui ao vivo. Umas terças-feiras, às 19h30, para poder conversar sobre holding hoje, o tema de hoje, que são 3 perguntas que eu vou responder aqui para vocês, 3 perguntas muito interessantes, que é: com o fim do bem de família, a holding não ajudará a proteger a casa que você mora? A segunda pergunta: qual é melhor, sociedade anônima ou sociedade limitada? E a terceira: com uma holding, posso captar investimento de terceiros e investir? Vou responder essas 3 perguntas hoje aqui nesse programa, que acontece, sessão Tira Dúvidas, todas as terças-feiras, às 19h30. Às quartas-feiras, 19h30, Tira Dúvidas sobre direito empresarial. E às quintas-feiras, às 19h30, também, sessão Tira Dúvidas de contratos. Todas comigo, mas às segundas, às sextas, às quintas, em outros horários, temos professores diversos, com temas diversos, que certamente vão te ajudar a esclarecer vários pontos do seu dia a dia. Antes de responder a primeira pergunta e dar sequência aqui nessa sessão Tira Dúvidas, eu queria te fazer uns pedidos. Primeiro pedido é para você aproveitar e compartilhar. Primeiro, curtir ali embaixo e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. E também compartilhar isso daqui com a galerinha, com as pessoas que você conhece, porque eu tenho certeza que a gente pode ajudar muita gente. E essa é a ideia do canal Mais Direito. Respondendo a primeira pergunta, que é do João Pizio. Estou pronunciando, não sei se eu estou pronunciando corretamente, João. Se eu tiver correto, dá um joinha aqui embaixo. Se não tiver correto, já fica o pedido de desculpas. Com o fim do bem de família, a holding não ajudará a proteger a casa que você mora? Essa é uma excelente pergunta, João, porque há uma discussão em curso por causa de um projeto de lei, que é a PL 4188 de 2021, que, em tese, permitirá às instituições financeiras penhorar os bens que são os bens de família. Desde 1990, nós temos aqui no Brasil a Lei 8.009, que protege aquele bem de propriedade do indivíduo e que é o bem onde ele reside. Essa proteção é uma proteção muito séria e que permite realmente uma certa tranquilidade que não acontece em outros países. Uma tranquilidade que nos permite assegurar a continuidade do nosso lar, mesmo em caso de algumas dívidas serem contraídas de maneira muito elevada. E esse projeto de lei, que não é tema da live de hoje, mas que ele é imprescindível diante dessa pergunta que me foi feita, ele pretende permitir que instituições financeiras penhorem os bens de família. Eu, particularmente, acho essa lei absolutamente questionável. O brasileiro é um povo que não é preparado, que não é treinado, que não é ensinado a lidar com suas próprias finanças pessoais e, portanto, comete uma série de equívocos no curso de sua vida e, eventualmente, se endivida, eventualmente contrai algum tipo de empréstimo que pode prejudicar. E acho que todos nós já passamos por isso, eu já passei por isso, eu tenho certeza que você que está me assistindo, muito provavelmente já passou por isso também, de ter que fazer algum tipo de empréstimo para superar alguma situação de crise que você tenha se submetido.
E esse projeto de lei, ele trata com a ideia de que, uma vez que a pessoa contrai alguma obrigação diante de instituição financeira, aquele bem, que é o bem residencial, pode ser penhorado. Essa discussão a respeito do bem de família teria, em tese, a mesma ideia que teve naquela regra das bagagens aéreas ou do cadastro positivo. Se a gente mudar e permitir a penhora do bem de família, os juros vão diminuir. Você acredita nisso? Você não é bobo nem bobo o suficiente para poder acreditar nessa ladainha, porque isso não vai acontecer. A gente vai correr o risco de perder os nossos bens pessoais e vai continuar os juros tão altos quanto os juros são no Brasil nesse momento. Então, a pergunta que foi feita, levando em consideração essa introdução que eu estou fazendo para vocês, a holding, ela não ajudaria a proteger a casa onde você mora? Na situação atual, João Pizio, que me fez essa pergunta, eu tenho inclusive outros vídeos aqui no canal que eu falo expressamente: o bem onde você reside, o imóvel onde você reside, jamais deve ser incluído dentro da holding, exatamente para que a proteção do bem de família persista. Por outro lado, agora, se esse projeto de lei se transformar em uma lei efetiva, eu tenho minhas dúvidas. E aí eu acho que a sua pergunta passa a fazer muito sentido. Se, eventualmente, eu só reconsideraria que essa situação com o fim do bem de família, porque não é bem um fim do bem de família, é uma alteração estrutural muito forte que, de fato, provoca efeitos nefastos em grande parte da população. Mas respondendo aqui, eu acho que sim, que uma holding dentro de uma lei com estrutura legal, com essa PL 4188 vigente e alterando a estrutura atual de bem de família, eu acho que sim, João, e demais que estão nos acompanhando, a holding pode ser uma forma de proteger aquele bem, desde que o titular do imóvel, a pessoa jurídica, né, que é a titular do imóvel, a holding, no caso, ela não faça parte do contrato de empréstimo. O que acontece de forma geral é que as instituições financeiras, elas exigem uma garantia, às vezes uma garantia real, às vezes uma garantia pessoal, e quando houver uma garantia pessoal, pode ser que o banco exija que aquela holding, aquela pessoa jurídica que foi constituída para deter o imóvel, também participe do empréstimo. E aí não vai funcionar nada. E mesmo que isso não aconteça, se o sócio da holding, o titular da holding, for aquele que contraiu o empréstimo, o que a instituição financeira vai poder fazer é penhorar as cotas daquela holding que é a dona do imóvel. Então, o que vai acontecer? Vamos imaginar uma situação na qual o titular de uma holding. Aliás, vamos mudar, deixa eu contar a historinha aqui diferente. O João tem um apartamento, que é o apartamento onde ele reside. Hoje, o que acontece? Esse apartamento onde ele reside não é para ser transferido para uma holding de forma nenhuma. Por quê? Porque enquanto ele está aqui embaixo do escopo do João, ele é protegido pela lei do bem de família, pela lei 8.009, e esse bem não pode ser penhorado. Então, hoje, a situação permanece aqui e aqui fica. A situação hipotética essa lei, para os contratos financeiros, tá? Que isso fique claro, pode impactar na perda deste imóvel. Então, o que está sendo proposto o que está sendo questionado e se eu deslocar esse imóvel para uma holding aqui em cima? Se eu deslocar esse bem para uma holding aqui em cima, o que pode acontecer, meu caro e minha cara, é que essa pessoa que contrair a dívida não vai ter patrimônio. Só que a instituição financeira, se for uma dívida de instituição financeira, quando eventualmente for emprestar dinheiro para essa pessoa aqui, pode ser que ela solicite de maneira expressa que a holding, a titular do empreendimento, do imóvel, assine como garantidor. Ou pode acontecer, inclusive, que esse imóvel que está aqui seja solicitado pela instituição financeira por uma garantia real.
E aí é pior ainda, uma situação ainda mais catastrófica. Agora vamos imaginar que o banco não faça essa solicitação e esse sujeito passou o imóvel para uma holding. O imóvel está sob a tutela, sob a propriedade de uma holding que está aqui em cima. Se essa holding que está aqui em cima não fizer parte do empréstimo, em tese ela não vai ter que pagar a dívida. Só que essa holding é uma sociedade limitada, ou uma sociedade anônima, e ela é dividida em ações ou cotas, que vão pertencer a esse sujeito. Quando esse sujeito contraiu uma dívida, o banco vai poder penhorar as cotas da holding, que é a dona do imóvel. Então, indiretamente, o que vai acontecer no final das contas é aquela pessoa perder o imóvel da mesma forma. Então, a holding, ela, nessa situação hipotética da PL 4188-A de 2021 se transformar em uma lei, é não resolver o problema da proteção patrimonial. E, às vezes, até piorar mais ainda. Então, João, respondendo de maneira final a sua pergunta, poderá uma holding ajudar a proteger o imóvel? Será a solução final e definitiva? Não. Temos que ver a versão final da lei aprovada para depois que isso acontecer, a gente entender qual seria o melhor cenário. Essa é a resposta da primeira pergunta de hoje, que nós vamos responder hoje. E a gente vai responder a segunda pergunta agora, qual é melhor, a sociedade anônima ou a sociedade limitada?